Pessoal, tudo bem? Bom dia. Professor Renan, Oi, bom dia, tudo bem? tudo bem? Teve um equívoco aqui, é por isso que a gente demorou um pouquinho. Você vai projetar a tela? Não, direto mesmo. Sem o slide, no caso, né? Isso, sem slide. Ah, perfeito, só um minutinho. Claro. Bom dia, pessoal. Ligar a câmera. Todos bem? Bom dia. Obrigado por estarem aqui num sabadão cedo. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco sobre o professor Renan, tá bom? E aí a gente já dá início. A gente vai começar um pouquinho atrasado, mas a gente tenta compensar aí. Então, chamo Sidney, eu vou moderar essa sessão. O professor Renan Antônio da Silva, foi bolsista aí de CNPq e CAPES, editor na revista Humus, Quali 3, Qualia 3, aí, cadernos de Zygmunt Bauman, que é aqui o filósofo Zygmunt Bauman. Então, possui estágio de pós-doutorais pelo Brasil e exterior, e também é doutor em educação escolar pela Unesp. E realizou aí estágio doutoral, sanduíche, com bolsa CAPES, junto ao Centro de Investigação Social, pelo Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal. Ele também é mestre em Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas e licenciado em Ciências Sociais. Então, professor Renan, seja bem-vindo.
mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Na verdade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, assim, a gente fica honrado, né, ter você aqui na palestra, no evento. E bora dar início, né? É isso, eu acho que, assim, a palavra para o professor, e é a pessoa mais qualificada para falar sobre esse assunto. É isso, obrigado, sejam bem-vindos e boa palestra para todos. Que isso, eu que agradeço. Parece que eu tenho 96 anos de idade, estou com 36, pessoal. Com a coluna de 94, mas fiz muita coisa, mas por desejo mesmo. Então, eu sou o Renan, sou professor, eu oriento mestrado e doutorado, minha área de central, né, de pesquisa é preconceito e escrita científica, e eu vejo muita coisa, gente. Mesmo com 36 anos, já vi muitos absurdos, muitas leituras tranquilas. Eu estou deixando aqui ao lado meu Instagram e meu e-mail para vocês fiquem à vontade de me seguirem, para conversarmos. Eu não sou um deus acadêmico. Eu acabo de publicar recentemente, há uns 3 meses, um artigo bombástico que eu estou levando pancada para todos os lados contra os deuses acadêmicos, aqueles que nós temos na nossa academia, que são dois tipos, né? Os que acham que são deuses acadêmicos mesmo e os que têm certeza. Então eu tenho uma birra com isso. Quanto mais existe essa produção, mais eles ficam loucos, né? E o título de doutor atrapalha muito alguns professores, porque eles ficam vislumbrados pela ideia de serem os melhores. Para iniciar, eu não gosto muito de uso de slides nas minhas aulas, porque eu já falo demais. E eu tenho medo de muitos professores que usam slide, porque se acabar a energia, ele sai correndo. Porque vai lendo slide e não sabe o que está falando. É apenas como um suporte, então eu deixo muito de lado. Falar um pouco sobre autoria, eu quero rememorar um grande amigo, que eu tenho muitas publicações e tenho uma amizade assim gigantesca, que é o Pedro Demo, que fala sobre a ideia do aluno ser autor. Aí eu questiono agora a todos e todas aqui a ideia de quem que é autor ou autora nesses tempos de inteligência artificial. Recentemente eu conversei com uma professora da UFSCar, Departamento de Educação, e ela disse: olha, o aluno que usa o chat GPT ou qualquer outra IA, ele é o autor, né? Ele é diretamente o autor dessa escrita. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, será realmente que é o autor, né, ou é a autora desse tipo de, de escrita, de formulação? E temos que pensar em vários pontos, especialmente qual? O nosso aluno, muitas vezes, ele não sabe o que pergunta no chat GPT. E outra, um bom professor, eu creio eu que muitos aqui sejam professores e professoras, conhece a escrita do seu aluno, do seu orientando, orientanda. Sabe muitas vezes até a vírgula onde ele esquece, o ponto, e do nada, milagrosamente, aparece um trabalho assim, perfeito. A ideia da autoria sendo utilizada com a inteligência artificial veio para ficar. Não adianta, pessoal, ouvirmos palestras dizendo que isso atrapalha, isso não vai ajudar em nada, isso vai causar muitas dores para a academia. Por quê? Primeiro, os nossos professores estão preguiçosos. Eu me coloco nisso e sempre faço essa crítica. Não adianta nós, professores, solicitarmos aos nossos alunos leitura e aperfeiçoamento se os nossos professores não leem um livro por ano, pelo menos. Não leem. É alta a produção científica dos nossos professores porque eles pedem ou obrigam os nossos alunos a colocarem seus nomes. Ponto. Eles não querem saber se existe a autoria do chat GPT ou a autoria do aluno. Eles precisam da pontuação CAPES. Então, eu tenho que colocar o dedo na ferida. Então, e outro momento?
Muitos professores que estão orientando mestrado e doutorado são desorientadores, são mestre dos magos, né? Vocês já assistiram, né? Não estou tão velho assim, né, gente? Estou com 36 anos. Você pergunta alguma coisa importante, aí você tem a resposta, você olha para o lado, para o outro, cadê o professor? Sumiu, sumiu. Desorienta realmente. E é algo horroroso. E não, hein? Você participa de uma banca, eu tenho a ética e o carinho de quando eu sou convidado por alguma banca de ler o trabalho e fazer minhas pontuações, mas não dar um showzinho. Eu já vi muitos orientadores participando das brancas dos seus orientandos que não leram o trabalho. Aí eles querem culpabilizar a ChatGPT, culpabilizar a ideia da IA. Mas não é isso que interessa. O que interessa é o quê? O aluno realmente entendeu o que está sendo escrito? A academia entendeu? E o melhor, a autoria, ela serve, ela deve servir, ela tem que pontuar muitas faces, muitas nuances, especialmente algo que eu brigo muito. Se a minha, se a nossa escrita, ela chega fora dos muros da academia. Se ela realmente existe essa extensão, que é só balela, né? A extensão. Se a minha escrita, ela é entendida pela moça da limpeza, pela moça que fica na segurança, se a minha escrita científica é atendida e entendida por essas pessoas. Porque para essas pessoas que eu escrevo, são para essas pessoas que eu quero a ideia da ciência. Porque nós somos privilegiados em estarmos em um sábado conversando sobre ciência, onde muitas pessoas não têm esse privilégio. Eu preciso colocar isso. E muitos pensam que a ideia da pedagogia está apenas colocada na coordenação, professores e só. Não a coordenação, a ideia de pedagogia e coordenação pedagógica está no todo. Então, muitos professores, muitos acadêmicos pensam que quanto mais se escreve de uma forma difícil ou se fala difícil, é mais bonito, né? A pessoa fala de uma forma tão intelectual que nem ele está entendendo. E é verdade. Nenhum professor entende. Eu já tive aulas com professores que inventavam autores. Segundo Schlex-Millennium. Eu falei, o que é esse homem, gente? Será que é remédio para dor de barriga? Schlex-Millennium? Uma coisa assim. Só para falar que ele é o único que entendia. Ele é o único no mundo. E eu tenho uma birra de professores que falam assim: eu sou referência ou eu sou o entendedor sobre Michel Foucault. Pelo amor de Deus. Ninguém entende tudo sobre um autor. Ou eu participei recentemente de uma palestra de um professor. Sabe aquele professor Bam Bam Bam? Ele vai falar, ele me disse, segundo Albert Camus, eu falei, quem que é Camus? Não é Camus, né? É uma ideia, gente. Eu falo para muitos, cuidado com mentes brilhantes. Cuidado com mentes brilhantes. Muitas vezes é apenas oleosidade, a pessoa precisa fazer um skincare, né? É apenas oleosidade, não é mente brilhante, não. Então, muitas pessoas ficam se achando as boazudas, e esquecem que a autoria, especialmente de nossos alunos, ela tem que ser feita com a orientação de um bom professor. Mas não é ideia de bom na questão de título, na questão de formação em si, é na questão de ideia de estar próximo, de você usar essa tecnologia como um apoio, mas ser o apoio do seu aluno, mas ser o apoio da sua aluna. Porque se você não é o apoio, você se torna pior do que uma IA. Você apenas responde. Você apenas deixa o aluno, você empurra. Então, a autoria em si, ela é importantíssima. Mas ela é importantíssima quando o aluno e o professor, eles entendem que o preparo é necessário.
A leitura é necessária. Gente, nem que leia 50 tons de cinza, 60 tons de cinza, 200 tons de cinza, gibi, qualquer coisa. Mas existe, é necessário isso. Que a pessoa... eu vejo muitos memes, né, que brincam assim, especialmente no Instagram. Li 36 artigos para fazer 2 citações. Leu realmente o artigo, gente? Porque eu brinco com muitos alunos de uma forma muito pontual, que é assim, não existe melhor remédio, olha, Rivotril, Zolpidem, todos perdem quando você lê um artigo científico à noite. Gente, você dorme que é uma beleza. Nossa, você dorme que te dá um sono, porque muitos artigos dão sono mesmo, né? Você vai dormir, você vai pensar, nem pensa que está escrito, e eu tenho medo de artigos científicos quando eu escrevo, quando eles são engavetados. E são engavetados. Ninguém vai ler, né? Você coloca lá um artigo, aí a pessoa, há uns 2 anos atrás, eu recebi um e-mail, professor, o senhor, a sua tese foi plagiada por um professor, ele usou isso na dissertação dele, o senhor pode processar. Eu falei, graças a Deus, alguém leu. Deixa, se plagiou, alguém leu meu trabalho. Nada, vou processar, perder tempo processando. Pelo menos alguém leu. Acho que nem minha orientadora leu na época. Então, deixa, de bobeira, não vou processar ninguém, não. Porque é isso que é interessante. Eu gosto muito de escutar muitos professores me mandam e-mail do Norte, Nordeste, falando assim, professor, gostamos muito do seu trabalho, o senhor coloca o dedo na ferida, mas eu sou, assim, quase espancado diariamente por muitos professores. Sabe aqueles professores que estão na universidade há 323 anos? Eu já matei muitos, viu, gente? No sentido assim, eu falava no passado, aquele professor, né, era muito bom e tudo mais. Aí de uma hora para outra, eu... Peraí, Paulo, que eu vou ler sua mensagem aqui. Eu vejo um resumo cheio de siglas, me dá preguiça de... Não, resumo, então. Não, o pior, Paulo, já volto na história. Eu faço uma palestra, gente, conversando com vocês. Quero olho no olho, tô lendo nada aqui, porque eu preciso, eu fiquei até 2 horas da manhã preparando isso, porque é olho no olho. Eu não posso ser um palestrante em si se eu não estou no chão de sala de aula ou se eu não entendo a dor de quem está me escutando. Então, eu não posso enganá-los e me enganar. O pior é quando você, Paulo, vê um trabalho, eu vejo muitas dissertações e teses, onde os agradecimentos têm 18 páginas. Ao meu cachorro Bilu, ao Lulu, a minha mãe, meu pai, aí coloca meu pai que nunca foi presente, a pessoa acha que está na psicanálise ali, né? Agradece, agradece, aí chega na parte das considerações finais, tem 3 linhas. Mas considerou o que aqui, né? Ou chega no final e fala assim: esse trabalho aqui é apenas o início, é para abertura para novas pesquisas. O que você fez, gente? Que pesquisa que você fez? Abriu para quem? Abrindo portas aqui? Não existe isso. Mas quando a ideia dessa escrita, a única preocupação é o uso de IA, é algo que precisamos ficar muito atentos. Porque aí a preguiça maior ainda é do professor que não quer se atualizar. Estava dizendo dos professores de 300 anos, né, que eu já os matei, né, algumas vezes. Um dia eu estava na Unicamp e eu pensava que um professor já estava morto há uns 15 anos, que na época que eu fiz o mestrado, ele já tinha 93, eu acho. Falei, gente, o que esse homem tá... Aí ele passou assim, né, de empurrando com oxigênio. Eu falei, pai amado, às vezes são fantasmas que aparecem de um lado para o outro. Mas são professores que têm a ideia do poder, de Bourdieu, né? Dessa ideia de eu estou aqui, é o status de estar presente. Mas que destrói, é o professor que destrói o sonho de um aluno, que diz que o aluno não escreve bem, que diz que o aluno não sabe o que produz, mas tem professor, gente, de verdade, que eu leio algumas coisas e falo, eu não sei se vocês questionam isso. Se vocês questionam, façam assim, por gentileza, essa pergunta. Vocês já se perguntaram
de algum professor, assim, só mentalmente, assim, no silêncio, como essa pessoa passou no concurso? Já fizeram isso? Ou como ela foi contratada? Porque eu falo, meu Deus do céu, não dá para assistir aula aqui, não. Né? Eu já tive aula com professores que eu falava, o que ele está falando? Né? No mestrado e doutorado eu fiz créditos, muitos aqui realizaram, creio eu, que era só para pegar ponto. Porque eu pensava, gente, que droga boa que ele usou. Bateu forte, misturou alguma coisa. Chá de Santo Daime com umas gotinhas de algum remedinho aí, Propofol, é algo do tipo. Mas e se esquecem do que realmente é importante, que é a escrita e a autoria feita para todos. Todos. Mas o nicho, ele é tão bobo, ele é tão preconceituoso, que a escrita ela é feita para o departamento. Ela é feita para o programa de pós-graduação. Ela não é feita para muitas pessoas, para a diversidade em si. Então, a escrita ela pode ser pontuada de diversas maneiras, diversas formas, feita pelo chat GPT. O melhor, gente, quando vocês colocam no Google Tradutor, vai colocar no inglês, e aparece lá assim, The Book is on the Table. Mas está feito, gente, a pessoa arruma. Eu tenho uma máxima muito importante. Não é que eu estou me achando, não, viu, gente? Porque eu sou assim mesmo. Quem me conhece sabe bem. Eu, como orientador de mestrado e doutorado, eu detesto professores que, quando pedem para o aluno o envio do que ele está fazendo e vai arrumar o trabalho, cria balãozinho. Sabe aqueles balãozinhos assim, em vermelho? Coloque desse jeito. Gente, perdão pela palavra, inferno. Já coloque em vermelho lá, pronto, né? Eu coloco certo já. Eu arrumo a BNT, é o meu papel de orientador. Eu estou ali para orientá-lo, eu estou ali para organizar a participação. E em bancas também, eu não vou dar esse showzinho, olha, você não sabe, você não entendeu a prática de Vygotsky, você não entendeu isso. Não, eu pego lá o trabalho e falo assim, ó eu mando um e-mail para a pessoa, já arrumei sua BNT, porque eu gosto disso, né? Louco, maluco, né? Já deixei algumas coisinhas, tinha uma parte lá que podia dar plágio, já dei uma arrumada. Professor tem esse papel. Não é papel de trouxa, é papel de educador. Um bom educador, ele não está preocupado se a escrita foi feita, muitas vezes, por uma inteligência que não é do aluno, mas o aluno ele soube, pelo menos, procurar fazer. Tem gente que nem isso faz. Tem gente que nem isso procura. Tem professores que buscam, sabe o quê? O dinheiro é importante, mas ali acabou. Ah, eu sou docente titular. Parabéns, né? Uma vez me perguntaram, professor, eu terminei meu doutorado com 28 anos, já um bom tempinho. O que mudou na sua vida sendo doutor? Falei, nossa, muita coisa. Raio laser, eu tô voando, sabe, demais, sabe? E o pior, gente, eu não sei se vocês sentem isso, mas é uma crítica que eu fiz recentemente, que quanto mais você estuda no Brasil, é triste isso, menos chances você tem. Menos chances. E é algo que no meu próximo artigo, que sairá agora em novembro, em uma revista que, já vou ler aqui, tá, Henrique? Que eu estou falando, eu criei a ideia do etarismo reverso na academia. Quanto mais jovem, menos chances. Quanto mais jovem você é retirado dessa vivência, né? Essa vivência de comissões. Bom dia, Júlio. Essa vivência de formação, essa vivência, porque eles acham que você é jovem demais, você não tem essa prática. O elitismo acadêmico afasta as pessoas. Realmente, realmente. E o pior, ainda para ajudar, Henrique, existe ainda as panelas acadêmicas. Quem nunca viu isso? Panela em mestrado, doutorado, panela em concurso. Você acha que eles estão preocupados com a autoria? Nada, é uma ajuda ou outra, toma lá da cá, né?
Aí um publica na revista do outro, vai publicando. Agora acabou o Qualis, não sei o que vai ser avaliado, mas eu acho que vai ser apertando F5 para ver a produção. É uma briga que eu tive muito com a CAPES recentemente. Mas a ideia de formação em si, eu não posso aqui, eu, professor Renan, chegar e falar, gente, olha, não usem a inteligência artificial, porque é importante. Gente, a inteligência artificial veio para ajudar até a ajustar referência. É um porre arrumar aquilo de A, B, C, D. Não, é muito chato. E para transformar, né? Isso, predativo financeiro. Tem algumas revistas, Henrique, me adicione no Instagram, pelo amor de Deus, precisamos conversar. Tem revistas que não me suportam, porque até questões assim de falar, gente, você não tem vergonha na cara, né? De cobrar R$ 1.800 para uma produção, e revistas que pedem para que você publique com um doutor ainda. Tem que ter um doutor junto, porque o doutor é melhor. O doutor escreve bem melhor. Eu já li trabalhos. Eu quero contar uma coisa rapidinho para vocês aqui, para eu voltar para ter esse clima, para vocês não dormirem, pelo amor de Deus, né? Não durmam no sábado, tomam um cafezinho, esse bate-papo. Eu participei de uma banca, eu moro no interior de São Paulo, uma cidade chamada Morro Agudo. Não sei se vocês já ouviram falar, procurem no mapa, fica perto de Ribeirão Preto. Né? Até pouco tempo eu era orientador de mestrado e doutorado na UFSCar, agora irei para outro programa, creio eu que para o norte, que eu fui convidado para alguns programas para essa orientação, para ficar realmente, criar raízes. Eu participei de uma banca na psicologia da USP, de qualificação, de doutorado. Meus alunos estão cansados dessa minha história, mas eu tenho que contar para vocês de como professores não estão preparados muitas vezes para estar na sala de aula ou para orientar, até mesmo para a escrita do seu próprio orientando, do seu próprio aluno. Quando é qualificação, gente, eu fecho a porta, eu acho que é o conclave, que a pessoa é tão detonada, infelizmente, né, por alguns professores, e o que aconteceu? A moça levou o pai, a mãe, papagaio, periquito, a mãe levou uma faixa, minha filha está qualificando, quase doutora. Eu falei, meu Deus do céu, e vem. E eu, convidado de fora, né? Entrei, sabe quando ninguém te conhece, você é simpático demais? Ninguém me falava oi também, né, sabe? A pessoa, eu dou bom dia, às vezes, bom dia junto, né? Bom dia, que ninguém me responde na rua, boa tarde. Essa é uma educação, o povo é uma benção. E eu fui conversar com a aluna, falei, olha, gostei do seu trabalho, e eu tenho uma birra que quando eu gosto do trabalho, a pessoa é quase espancada na banca. Eu falei, gente, alguém leu o trabalho realmente? Tá muito bom. Mas aconteceu algo muito chato na banca. A moça, do nada, me coloca uma foto do Michel Foucault colorida. E vem me falar assim, este é Michel Foucault, recentemente. Eu olhei para um lado, já para o outro, e pensei, será que eu morri? Não, gente, não. Eu tô numa mesa espírita. Não, não pode ser. Não, é brincadeira. Não. E assim, e continuando falando assim, ele é casado, tem 3 filhos. Eu falei, a cura gay já foi sancionada? O que é isso? Não tô entendendo, peraí. Aí eu vi a orientadora quase caindo da cadeira, quase caindo, a professora ao meu lado quase desmaiando, e eu falei, meu Deus do céu, não tem uma coisa errada aqui, tô tendo um vislumbre, sei lá, e eu falei, meu Deus, que é isso? O que ela tá falando? Mais desesperador. E ela falava ainda, eu falei, só faltava ela falar que o Paulo Freire tá vivo também. Aí eu vou achar que eu já vou incorporar aqui e vou psicografar e pedir alguma coisa para ver, assim, para a Camille me ajudar, né? Vamos junto. Eu vou contar essa história e outra para ficar algo bem mais gostoso nesse nosso papo. Eu levantei minha mãozinha, né? Aí a aluna, sim, doutor. Eu falei, nossa, tem um ódio quando fala sim, doutor. Fala, oi, professor. Eu falei, olha, legal, sabe? Você tenta, assim, tentar ajudar, né, a pessoa. Interessante você colocar Michel Foucault. E outra vez, Michel Foucault eles colocam em todos os textos. Tem nada a ver, tá falando sobre o açúcar, cana-de-açúcar e a indústria, alguma coisa, aí para Michel Foucault. O que Michel Foucault tá fazendo aqui, né? Que acha bonito, né? Michel Foucault, qualquer lado ele vai. Esse cara Michel Foucault do Vigiar e Punir,
Sim, o senhor leu, li, muito legal, né, o livro dele, né? Sabe uma pessoa que vai... Muito interessante, né? Olha, a produção dele é muito boa, claro, Michel Foucault é referência, mas tem um erro ali, alguns errinhos. Ah, no trabalho, professor, não, primeiro, ele tá morto. É o quê? Tipo, quase que ela falou de Covid. Eu falei, não, minha filha, ele morreu há mais de 30 anos. E outra, ele não tinha filhos, não. Que eu saiba, que eu li, ele era gay, assumidamente gay, não tinha esse ponto, né? Do nada ela pegou, saiu correndo, foi a família inteira, ela foi chorar, e eu olhei pro lado, para a orientadora, e falei, você não viu o slide dela, não? Aí não deu tempo, falei, a culpa é sua. Porque nós, professores, culpabilizamos muito os nossos alunos, mas a culpa é do orientador e da orientadora, que não viu, que não leu, que não foi atento. Nós temos que parar de culpabilizar realmente nossos alunos pela escrita, pela fala e tudo mais, porque nós levamos o nome junto. Nós precisamos apoiar os nossos alunos. Se a professora que participou não sabia que ela ia falar isso, é ridículo. Saia da instituição, pegue, se aposente, vá fazer alguma coisa. Vá fazer alguma coisa de importante para a vida de alguém. Mas saia da academia. Saia. Vocês estão destruindo os sonhos de nossos alunos. Destruindo. E esses professores não querem saber de autoria, de inteligência artificial, eles querem saber de mandar e de vassalos na sala de aula. Eu quero uma, assim, a destruição de muitos professores. É maldade isso? Posso para o inferno? Posso. Eu sou judeu, sou gay, então eu vou para o inferno do meu jeito, né? Eu só não posso comer carne de porco, mas por ser gay já vou para o inferno. Mas eu queria a destruição, realmente, de muitos professores que pensam assim, que pensam que são bons, são incríveis, são maravilhosos, porém não sabem o que é ser humildes. A humildade de estar no olho, sabe? Eu já vi professor receber e-mail, eu adoro receber o e-mail e responder na hora, porque eu quero mostrar essa prática, né? Eu pedi... Vamos ler, Paulo, peraí. Eu pedi meus amigos da graduação visto meu slide. Meu orientador não achou necessário revisar. Gente, o orientador não revisa nem quem está fazendo a vida. O orientador está preocupado com outra coisa. Preocupado para pedir dinheiro para CAPES para ir para Paris, né? Para ir para a Espanha. Gente, é interessante, professor, assim, eles só vão para congresso onde tem praia ou se é na Europa, né? Eu nunca vi professor que ir para Paraguai, Bolívia, eu sempre vou para alguns lugares, eu fico no Brasil mesmo, eu não gosto de praia, né? E outra vez, se vocês me quiserem me convidar para alguma palestra presencialmente, me convidem, eu amo essas coisas. Não vou cobrar nada, só pode pagar minha passagem de ônibus, leito mesmo, tomo um draminho, vou dormindo, vou lendo depois, mas eu vou porque é bom conhecer, né? Peraí, Lívio, depende muito também. Tem uns que são responsáveis, sim, tem muitos que são responsáveis. Eu não quero colocar na totalidade, né? Tem muitos responsáveis, mas são poucos, Lívio, infelizmente. Eu vejo essa prática de muitos professores que estão na pós-graduação para tirar a hora para não ficar na graduação. Essa é a realidade. Porque quando você está na pós-graduação, você não tem o tempo que seria dedicado à graduação, vai ser para pós. Então, muitos correm da graduação e vão para a pós-graduação. E outra, o preparo ele está onde? Né? Eu vejo muitos professores que pensam que o preparo está no diploma. Não está. O preparo está na sala de aula, no chão da sala de aula mesmo. Se o professor entende, se ele entendeu, se ele participou, se ele deu aula no ensino fundamental, no médio, se ele sabe da diferença de uma escola particular e pública. Eu já dei aula em escola particular e pública no meu estágio de licenciatura. Eu sei o que é passar por aquelas salas, com todas as aspas, para alunos especiais, né, que eles jogam para todos os cantos, para não ter algo igualitário. Eles querem mesmo, né? Que muitos professores, eles são médicos e psicólogos. Eles sempre gostam de colocar aquele aluno tem TDAH, é autista. Ele sempre tem um laudo já pronto, só no olhar. Nossa, tem professor que é bom nisso, que é uma benção. E voltando pela autoria, nós, como autores, precisamos entender que a sociedade necessita realmente de artigos que forneçam conhecimento, mas que também forneçam mudança,
porque senão se torna mais uma política pública de um governo que é bonito no papel. Com certeza, Rosana, a tutoria ajuda demais, demais. Eu acredito muito, Rosana, na ideia de colocar a mão junto com os alunos, sabe? De dar esse apoio, esse suporte. De não ter. Eu tenho a birra de muitos professores e muitos palestrantes que falam do distanciamento professor-aluno. Você tem que se distanciar. Não, você tem que saber o seu local, né? Porque aí vem a ideia da antropologia, de muitos sociólogos também, que vêm falar de local de fala. Você não tem local de fala. Muitas pessoas não têm local de fala, infelizmente, né? Não tem essa abertura. Eu não vejo nas instituições, eu não vejo, não, é algo raríssimo, mas eu não vejo professores e professoras transexuais, negros, eu não vejo, indígenas, eu não vejo. Então, política pública para a ascensão dessas pessoas é balela. Então, para muitas instituições, aquilo é bonito no papel. Então, quando você faz parte dessa tutoria com o aluno, de participar mesmo. Eu não quero falar que eu sou bom, não, que eu sou chato mesmo. Vocês podem um dia conversar com os meus antigos orientandos e tudo mais, de tantos e-mails que eu mando por semana. Eu fico assim, ó. Oi, eu poderia estar matando ou roubando? Você está bem? Né? Você pode falar comigo, mandar o WhatsApp, tá vivo, né? Eu procurando. Porque eu sei que muitas vezes o orientando tem medo de procurar o orientador. Eu tinha medo de mandar mensagem para minha orientadora. Eu tinha medo de mandar mensagem. Porque eu falava, lá vem pancada. E é isso que nós precisamos retirar. Ou não participarmos mais, né? Desse adoecimento. Porque está todo mundo doente, gente. Está todo mundo tomando remédio, está todo mundo ansioso, está todo mundo tendo crise. Por quê? Precisa escrever. É necessário. Porque você vai perecer se você não tem uma produção. Mas essa produção é realmente condizente com a realidade? Porque você pega alguns artigos. Ah, sim, Henrique. Alto impacto, né? Mudanças sociais relevantes em termos de mudança social. Peraí, isso me pensar? Não, não, não tanto de Henrique. A ideia do alto impacto. O alto impacto é apenas no Scopus, alguma coisa a mais, uma métrica e tudo mais. O impacto realmente, Renan, vejo impacto quando ele é lido. Esse é o meu maior fator de impacto. Quando a sociedade lê o artigo produzido. Não é se ele equalizar A1, A2, A3, eu produzo em quali C, D, E, aqui nem tem qualis, aqui isso nem existe. Coloco no meu site, que eu ganhei do meu orientando isso, muito querido, Jonas, que é meu aluno, que ele nem me orientando, meu aluno, e sempre está meu aluno, né? Ele coloca sempre 15 dias, né? Ah, e eu vi, desculpa, Henrique, eu entendi. Louco, né? Sábado pela manhã, assim. Mas esse impacto que eles pedem, né? Ai, tem que ter um fator de impacto. Mas que fator é esse? Você manda para uma revista o seu trabalho, você leva assim uma pancada estranha, porque eles falam: ah, mas você não tem o título de doutor ainda. Ah, mas você tem o parecerista nem leu direito, tá, gente? Ou colocou no chat GPT lá, coloque lá alguma coisa. Copiou e colou. Ah, você precisa mudar aquilo, e passa. Eu já fiz muitos testes na minha licenciatura em Ciências Sociais com professores, Rosana, que eu sabia que não liam. Ele, professor, não lia o trabalho, ele dava 10 para todo mundo. E era na época ainda, gente, ó, olha a época, papelzinho, não tinha WhatsApp, né? Então era na folha, papel almaço ainda, meu Deus. E eu fazia os trabalhos gigantes, né? E colocava receita de bolo no meio. Chocolate, eu coloquei receita de bolo de coco e ganhava 10, né? E depois de um tempo, eu fui palestrar na instituição que me formei, e esse professor veio falar comigo: nossa, a sua produção científica, eu lia muito seus trabalhos, sua escrita é muito legal. E eu falei: meu Deus do céu, se ele está elogiando minha escrita, é porque tá ruim. Que não lia nem meu trabalho, então tá difícil. Eu fiquei preocupado aquela vez. Eu falei: meu, eu vou apagar tudo, mandar deletar, retratar, porque isso aqui não pode ser, né? Porque a ideia do professorado, e nosso professorado foi velho agora, parece que eu tô com 90 anos mesmo.
mas dos professores, do corpo docente, é essa produção em massa, e nós alunos, sempre serei aluno também, é dessa produção que adoece, né? Professor, você acha que a universidade se distancia muito da comunidade geral? Com toda certeza, com toda certeza. A universidade ela se distancia de tudo. A universidade ela se fecha, como eu disse, tem essa tríade, né, da pesquisa, ensino e extensão, que a extensão nunca existiu. É apenas um projeto. Porque ela não chega, a universidade não chega na favela, a extensão, a universidade não chega em outros locais, a universidade não chega para quem trabalha ali. Primeiro ponto, a universidade ela é tão complexa que o corpo docente não conversa ou se acha tão bom com os técnicos administrativos. Então a universidade já chega, já se distancia ali mesmo. A universidade ela se blinda de uma forma tão horrenda que ela não é transformadora. Ela ela incorpora o, o trato de ser boa, de ser incrível, porque a universidade ela precisa pontuar. Pode falar, querido? Querida, só levantou a mão? Tudo bem. Ela precisa pontuar, né? Ah, é nota máxima, está entre as melhores do Brasil, mas realmente ela funciona? Ela funciona como transformadora, como uma instituição que você sai depois de formado e lembra com carinho de onde você se formou, dos professores? Quando você pega a questão da indústria da escrita, o Brasil é um dos países que se mais produz artigos científicos no mundo. No mundo. Especialmente na área de ciências sociais, a área de humanas, que eu faço parte. Mas reparem, muitas vezes só falam do mesmo assunto. Do mesmo assunto. Ficam numa bola de neve, ficam nesse assunto, nesse assunto. Os congressos, eu estou já parando de participar de alguns congressos presenciais, porque eu sei que é o mesmo palestrante que cobrou uma fortuna, uns 40 mil reais, para falar meia hora. Eu já cheguei a escutar um professor poderoso da filosofia, né, dizendo que presencialmente eu estava entre um dos convidados, né, do evento, e ele fez a abertura. E ele disse do nada que a humanidade dá valor a um cachorro do que a outra pessoa. Porque o cachorro morre antes. Eu falei, nossa, que coisa bonita, né? Profundo. É uma pedagogia boa, né? O povo assim murchou na hora. E o povo acha lindo, né? Aquelas frases de impacto. E é só mais um ponto para vocês, pessoal, que daqui a pouco encerra, me cortam aqui e tá tudo mais. Mas teremos outros momentos, quero conversar muito com vocês. Tem Instagram, tem e-mail, WhatsApp, tem tudo. Eu adoro conversar. Muitas vezes, quando nós estamos bitolados na escrita, na leitura, tem gente que só vive para isso. Mas eu sempre digo para meus alunos, meus orientandos, a vida não cabe no lápis. A vida não cabe no lápis. Você precisa namorar, precisa beijar, precisa namorar mais ainda, porque gente que não namora, no sentido que vocês estão entendendo, são chatas, que procura erro nos outros, porque procurando erro no trabalho. Então, sabe, pessoas mal amadas, pessoas que são queridas, vão lá, né? Vai namorar, entra no Tinder, entra em qualquer aplicativo, sabe? Põe uma placa e fala, estou na seca, mas quando você vai, namora e é feliz, beija na boca, você não enche o saco. E tem muito disso. Para falar de pessoas que são muitas vezes bitoladas, eu estive me mandaram recentemente, Renan, você que está solteiro e tudo mais, faça duas coisas que você vai encontrar o grande amor da sua vida. Vá na livraria ou no supermercado. Fui ao supermercado, gente, fiquei lá meia hora. Só tinha uns 15 senhores com melancia, para um lado e para o outro. Falei, não vou encontrar nada aqui.
Fui para a livraria, parecia um deserto. Só que passa o feno, aquele filme antigo, a gente só tem eu aqui nessa área. Aí eu falei, aí vem uma moça e vem e fala assim comigo. Bom dia, eu falei, bom dia, né? E ela disse, eu te conheço. Sabe quando você se acha na hora? Você pensa, gente, eu sou a Xuxa. Me reconheceu, sabe? Eu falei, eu fui seu professor, você assistiu alguma palestra minha, alguma coisa, leu alguma coisa que eu fiz? Não. Eu falei, ih, de onde você me conhece então, né? Será que eu sou parente, alguma coisa, né, do nada? Não, não. É... Aí eu falei, mas meu nome é Renan, prazer. Ela, não, mas eu não te conheço dessa vida. Eu falei, não, gente, não. Não pode ser. Eu tenho que viver nesse mundo, eu preciso entrar nesse mundo da loucura, preciso desses remédios mais fortes aí, porque tem dia que eu encontro cada peça e eu, assim, deixa eu entrar nessa história para não ser esfaqueado aqui nesse local, né? Vai que ela tá louca, que quer me matar, né? Aí que eu vou para outra vida mesmo. Aí comecei a perceber, como um bom antropólogo, trejeitos e o livro que ela estava carregando. Aí eu entrei e falei, olha, mas sério? Eu falei, vou entrar nessa. Você sabe quem sou eu? Claro que eu sei. Você não lembra da sua vida passada? Eu falei, não, são tantas. Não, eu falei, meu Deus, eu vou entrar, né? São tantas. Aí ela disse, mas é você, Clarice Lispector. Eu falei, meu Deus! Louca, achando que eu fui Clarice Lispector. Falei, nossa, imagina, né? Queria ter sido mesmo. Se for pela depressão, tudo bem, né? Depressão, assim, porque professores em depressão não existe, né? Que a melancolia, aquele olhar triste, a Clarice Lispector sou eu mesmo. Mas pela inteligência escrita, não sou nem chego perto, né? Vera Maia bateu fortíssimo. Ali foi uma mistura ali de uma fumaça, de alguma coisa. E o pior é que ela me perguntou, Vera Mara, assim, mas você sabe quem sou eu então, né, Clarice? Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu percebendo quem era, pela vestimenta, eu olhei, claro, ela estava com uma biografia na mão, né? A rainha é ótimo. É... Eu sei quem é você, Frida Kahlo. Ela, meu Deus, ela começou a chorar. Ela estava com a biografia, falou assim: sou eu mesma. Eu falei, meu pai amado, onde eu fui parar, né? Não arrumei ninguém. Ela começou a me seguir no Instagram, falar umas coisas da Frida Kahlo. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui, né? Tem que ser simpático do meu jeito. Mas a ideia, que eu já estou quase no finalzinho, né? A ideia que eu quero passar para vocês, espero que eu tenha outros momentos, que vocês participem de aulas comigo, de disciplinas, que eu possa estar na vida de vocês acadêmica, na vida social também, porque a melhor coisa do mundo é você estar na universidade e sair para almoçar ou tomar um café, e a única coisa que não se fala é de Lattes. Pode falar mal dos outros, falar mal das pessoas, né? E foi assim que conheci o pai de vocês. Não, eu não ia ser pai, não, viu? Ali não. Porque imagina, ia nascer quem ali? Freud, né? Então, melhor não. Mas porque eu tenho um receio, muitas vezes, de até almoçar com muitos professores, que eles vão falar de produção científica, do Lattes, da bolsa de produtividade que ele é titular, que ele é. Não, gente, falem da vida realmente, né? A ideia eu uso muito da ideia da ignorância, né? A ignorância é plena muitas vezes quando você está cansado, porque se quando você pensa demais, você se destrói também. Eu não quero aqui dizer que, né, tenhamos que ser ignorantes, mas eu quero colocar ignorância entre aspas, porque eu uso uma frase muitas vezes. Conheço muitas pessoas que moram no meio da roça com mais conhecimento do que muitos doutores em universidades, com muito mais conhecimento do que muita gente concursada, com muito mais conhecimento do que catedráticos, porque isso é conhecimento de vida. Nenhum látis transforma. Conheço muitas pessoas que falam errado, que podem falar nós vai, nós foi, pode usar o pleonasmo vicioso, né? Mas são mais importantes do que muita gente que está ali numa cadeira.
Então, a cátedra, muitas vezes, tem a sua importância quando você tem a humildade de dizer, muitas e muitas vezes, que você não sabe. De falar para o seu aluno, eu não sei, pesquisarei e não vou enrolar. Porque tem muito professor que é o enrolation, que enrola, 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 e o aluno sabe que ele está enrolando. E o nosso pai Google está na mão, está no celular. Então, quando nós pensamos que o mundo transformará, o mundo será reformulado, existe, por conta da IA e tudo mais, existe primeiramente a necessidade da nossa transformação como pessoas, de olharmos para um texto com qualidade e não como algo que tem que ser apenas reprovável. A punição e a ideia de tudo ser ruim, só o seu é bom, é algo que destrói a academia, que destrói um mestrando, um doutorando, porque ele vai lá e repetir tudo isso. É bem melhor conhecermos pessoas que falam que você é Clarice do que pessoas que falam que o seu trabalho é um lixo, onde eu já vi muitos professores fazendo isso. E outra, para encerrar, muitos professores que têm aquela audácia de dizer que 70% da minha sala fica de DP, dependência, porque eles não passam, cuidado. O problema não é na sala de aula, é com o professor. O professor é esse que não quer passar o conhecimento, ele quer estar sentado na sua cadeira, tranquilo, e deixa todo mundo sem saber realmente da verdade. A verdade liberta, mas a verdade também necessita de um ponto essencial, que é algo que eu falei agora há pouco, da humildade. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou, e eu sei, eu tenho clareza e fé para onde quero estar, né? Já passei por postos de gestão, trabalhei em Brasília e tudo mais, e vi muitas coisas. Mas o que me dá mais tesão, que é o livro na Sociologia que fala sem tesão não há solução. O que me dá mais tesão é saber que um dia o meu aluno ou a minha aluna, me orientando, orientanda, passou num concurso e hoje transforma vidas positivamente. Ou ele está numa instituição de ensino, ou está numa empresa, e ele soube trazer um ponto essencial de estar olho no olho, de saber da dificuldade do outro e de saber que ninguém é 24 horas pesquisador. Graças a Deus. E, por favor, reflitam em algo. Se você hoje escreve mal, ou pensa que escreve mal, um dia escreverá super bem. E se você escreve super bem, um dia será brilhante. Mas se você não faz nada e apenas pensa que não será tão bom assim, reflita. Sabe por quê? Muitas vezes, muitas pessoas que aplaudem sua foto no Instagram queriam ter a sua força de vontade. Não tenham medo da escrita, não tenham medo do IA, não tenham medo dessa sua transformação de aparecer. Mas toma cuidado que vai ter que tomar muito banho de sal grosso, de ervas, de tudo, de xamãs, de tudo, porque a inveja bate, tá? Mas o conhecimento, ele vai ser transformador se você realmente busca esse conhecimento como uma fonte é, de questionar. Eu não gosto de conversar muito trazendo assim, vamos ler aqui um livro sobre Norberto Bobbio, o Bobbio aqui na frente, um livro. Na frente é ótimo, olha que está aqui, vocês estão achando que eu estou vendo até a Clarice, né? O Bobbio, oi Bobbio, tudo bem? Não. Mas eu não posso trazer um livro e falar, gente, olha, vamos falar sobre esse livro. Se a nossa vivência não está pautada na teoria e prática, eu não posso trazer Paulo Freire aqui se você não conhece a sua realidade, a sua vizinhança. A transformação da teoria precisa da prática quando você entende que a prática em si, unida à teoria, transformará. Se você não transforma dessa forma, você é mais um que lê, não entende o que leu e vai passando para os outros. E acha bonito, né? Vamos falar sobre resumo.
resumo acadêmico, resumo de alguma coisa. Muitas vezes, o resumo da vida é bem melhor quando você resume em uma única palavra. Quando você deixa uma única frase. A frase que eu quero deixar aí minha lápide. Li, não entendi, descansei. Pronto. Eu não preciso saber de tudo. E não quero saber de tudo. Eu não preciso saber eu tive um professor uma vez que falava que não morreu não, eu acho. Será que ele morreu? Eu não sei. Da área do direito, aí eu acho que morreu. Da área do direito, e uma vez ele disse na sala de aula no mestrado assim: eu posso dar uma aula de física quântica, se eu pegar em meia hora aqui e ler, eu dou uma aula de física quântica. Cadê a humildade, meu filho? Cadê? É aquele professor do cabelo acaju, sabe? Que pinta de 36 cores, que tá com 93 anos e acha que é tiozão, tio bonitão. Tá amarelo, tá laranja, tá uma cor assim, mas ele tem que ser jovem, né? Vou correndo disso. Eu tenho que ter a humildade de falar, eu não li, lerei, ou também ser verdadeiro e dizer. Sabe uma coisa, para finalizar, dão 10 horas, sabe uma coisa que nós precisamos também dizer, gente, que eu aprendi há pouco tempo? Dizer não. Não quero. Não lerei. Não faz parte. Não é da minha. Sabe? Não consigo opinar. Não sei opinar. Porque muitos professores colocam projetos prontos para que as pessoas sigam. Eu quero seguir a minha felicidade. Eu quero ler o que eu quiser. Eu posso ler André Surak, eu posso ler Bruno Surfistinha, o que for. Mas eu estou lendo, né? Eu não quero ser especialista em nada. Eu quero ser feliz como pesquisador, como cientista e muito mais do que isso, como uma pessoa que olha no olho do outro e fala: conta comigo, você não está sozinho. Eu sofri demais no doutorado e hoje eu brigo. Eu já sou massacrado em muitos programas de pós-graduação e muitas associações. Também eu quero que todos se explodam também, tá? E tem que parar com essa ideia de santidade, falar, perdão. Não, se explodam mesmo, se explodam. É uma máfia, né? Chega. E pensar que o mundo acadêmico ele é doentio, mas nós precisamos trazer luz a isso. Quando nós somos luzes perto dessas pessoas que não têm um pingo de luz, que são cinzas, elas querem e tentarão, e muitas vezes conseguirão, nos derrubar. Mas não é pela falta da escrita, não é pela falta do chat GPT, não é por falta disso, não. É falta de brilho mesmo. Muita gente não tem brilho, muita gente não tem sucesso e muita gente não tem amor próprio. Então quer destruir o outro. Não sejamos assim. Pensemos que a vida ela é muito mais bonita fora também da universidade. Muito obrigado, gente. 10:01 já. Passou rapidinho. Agradeço, tá? Obrigado por. Nada incrível, nada não, gente. Foi tranquilo. Perdão se eu não respondi muitas coisas. Novamente, eu vou colocar meu Instagram aqui. Me sigam. Eu tô já quase pedindo Pix. Não, jamais. Me sigam, obrigado. Felicidade. Por favor, agora levantou a mão. Show, professor. Então, parabéns pela palestra. De fato, é um assunto muito importante. Assim, acho que o pessoal ficaram bem engajados e acredito que no sábado de manhã cedo e também faz parte. Acho que riram bastante, isso é bom. E muito obrigado por ter apresentado, ter trago aí um assunto muito importante, que é esse distanciamento também do professor, aluno, universidade e comunidade. E assim, a gente fica muito agradecido de fato. E espero que conte com a gente também, assim como a gente também espera que conte com O você. maior prazer, o E, maior prazer. Me tá? chama, gente, eu tô E indo para tudo. Eu tô indo para todos os eventos possíveis. Só falar, Renan, você vem? Opa, vambora, vem para cá, tô indo. perfeito. E assim, a gente tem uma programação hoje. O pessoal quiserem acompanhar as outras atividades, então podem ficar à vontade. E muito obrigado, professor, mais uma vez. Parabéns pela apresentação. E é isso. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos lá. Só esperar o e-mail, então. E-mail, nível, Instagram, tudo. Como é que é? O que tiver aí. Eu tô no Skype Sigam o ainda. professor. Sigam o professor. Sigam-me, sigam-me, sigam meus bons. Obrigado, gente. Ótimo dia. Obrigado.